gente retoma agora a nossa conversa sobre eleições aqui em Minas Gerais, agora com a participação do cientista político Lucas Zambuja, do IBMEC, e também do nosso cientista político aqui, o professor Adriano Cerqueira. E agora a gente vai conversar sobre eleições em Minas Gerais, o resultado até agora, as apurações ainda prosseguem, então a gente vai fazer uma análise sobre os resultados que está sendo configurado aqui, que os institutos de pesquisa já haviam mostrado, que é uma vantagem do candidato Romeu Zema, candidato à reeleição, que está à frente nas pesquisas. Então, professor Lucas, eu pergunto ao senhor, como explicar esse resultado, essa vantagem tão grande sobre o candidato Alexandre Calil, levando em consideração aqui todo o trabalho que foi feito pelo governador durante esses 4 anos de mandato, que não houve uma grande obra, há uma grande dívida no Estado. Como é que o senhor analisa esse resultado? Primeiro, boa noite. Então, eu acho que esse resultado, ele não surpreende muito, haja vista que algumas coisas o governador Zema, ele conseguiu conduzir bem, né, dentro desse contexto aí de polaridade, ou seja, enquanto que Calil se colou muito à figura de Lula e assim incorporou uma rejeição do candidato Lula à presidência, o Zema atraiu uma parcela do eleitor do Bolsonaro, mas não se colou tanto à imagem do Bolsonaro, né? Ao ponto que até o Bolsonaro apoiou um outro candidato a governador aqui em Minas Gerais. Então, eu acho que isso pode explicar na medida que o Zema conseguiu atrair um voto, né, de pessoas que não vão votar no Bolsonaro, talvez vão se abster, vão votar em branco para a presidência, enquanto que Calil ficou restrito ao eleitorado do Lula, né? E também porque o trabalho do Zema é mais conhecido no eleitorado do interior, enquanto que Calil, né, tem uma gestão mais específica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu acho que esses 2 fatores foram decisivos aí para esse resultado. Professor, como é que o senhor avalia isso, professor? Vou na linha que o cancelador fez, porque ressaltando que no caso do Zema, ele pegou um mandato muito complicado, né? Pandemia, e eu acho que ele soube atuar muito bem na pandemia. Ele evitou entrar naquela polarização política que aconteceu, enquanto que Calil teve que entrar forte naquela polarização, porque ele queria, o ano de 2020 era o ano da reeleição dele, e foi muito bom, benéfico para ele, as posições mais radicais que ele tomou na pandemia. Ele ganhou no primeiro turno, que não é fácil em Belo Horizonte, porém isso gerou um aumento de resistência de parte do eleitorado mineiro ao Calil, nesse ponto. E o Zema soube ficar não muito distante de Bolsonaro na questão e evitou entrar na polarização, principalmente do Dória. Minas veio uma situação de falência por conta da última gestão do Fernando Pimentel, que era do PT, de certo modo a administração do Zema foi no sentido da recuperação financeira do Estado, pagar as dívidas que o governo de Fernando Pimentel assumiu perante as prefeituras. Então os prefeitos ficaram muito bem satisfeitos com o Zema. O Zema então pôde contar com essa capitalidade dos prefeitos locais, vereadores, enfim, todas as prefeituras recebendo mais recursos, né, que estavam atrasados, e ao mesmo tempo ele conseguiu evitar entrar muito em polarizações. Por tudo isso, eu acho que o Zema ficou bem avaliado, não deu chance do Calil ficar bem conhecido em Minas, e o resultado é essa muito provável reeleição dele. Professor Lucas, o senhor acha que essa estratégia adotada pelo governador Romeu Zema para tentar essa reeleição, ela foi uma estratégia correta, ela deu certo? Ou seja, não entrar na questão da polarização, manter uma certa distância do presidente Bolsonaro para não colocar tanta lenha na fogueira e mostrar para o eleitor que ele merece uma chance no sentido de mais 4 anos para colocar agora a casa em
ordem, já com pagamentos de funcionários públicos em dia, 13º em dia, que foi um problema que ele herdou na antiga administração. Então, a senhora acha que ele conquistou a confiança do eleitor? Eu acho que sim, foi uma estratégia bem sucedida, na medida em que ele se apresentou, né, como um candidato independente, com posições que agradavam o espectro eleitoral, digamos, de centro, né? Eu não falo aqui tanto no sentido ideológico, mas no sentido de pessoas que não têm uma filiação partidária, uma preferência partidária e ideológica tão definidas, né? Então, e principalmente a questão de ter colocado os salários em dias, né, e ter tido essa capilaridade, como o professor Adriano mencionou, nas prefeituras do interior, isso permitiu a ele uma melhor aprovação, né, e, ao mesmo tempo, navegar de maneira independente com o cenário de alta polarização que nós vemos aí no nível federal. Né? Então, isso se mostrou uma estratégia bastante eficiente, né? Tendo em vista que o Zema vem de um partido, que é o Partido Novo, que não é uma grande máquina partidária, né? Tem uma base aí pequena, né? Fez um mandato com uma base quase sem grandes alianças, né? Então, tendo algumas dificuldades na negociação, e se mostrou, então, nesse sentido, bem sucedido, né? E vai se consolidando um cenário, talvez, mais tranquilo para ele governar nos próximos anos, confirmada aí a reeleição. Professor Cerqueira, o senhor analisa a estratégia que foi adotada pelo candidato Alexandre Calil, o candidato que venceu a eleição em Belo Horizonte, conseguiu se reeleger com facilidade, fazendo campanha somente pelas redes sociais, tenta agora se passar o governo do Estado, não é muito conhecido em Minas Gerais, é conhecido mais como um empresário, colou na candidatura do Lula de uma forma muito mais forte, mas ainda assim não conseguiu fazer com que a campanha decolasse, especialmente pelo interior do estado, ou seja, a estratégia dele não deu certo? Não deu certo. O Calil, ser prefeito da capital, é um grande problema do prefeito de Belo Horizonte ficar conhecido em Minas. O último prefeito que saiu do cargo 2 anos depois, disputou uma eleição para governo do estado e ganhou, foi Eduardo Azevedo. E mesmo assim quase perdeu o primeiro turno. Então não é uma tarefa fácil. O Pimentel, ele tinha sido prefeito de Belo Horizonte muito tempo antes. Ele ser ministro, né, da Dilma Rousseff, ele teve uma presença em todo o estado, foi isso que levou ele à vitória quando ele virou governador de Minas. Então, o Calil, ele não era conhecido, enfrentava um governador popular, bem avaliado. Aí ele apostou na estratégia de colar em Lula, porque o Lula era bem conhecido em Minas e também tinha uma intenção de votos boa. O problema é que, como o Zema não aceitou ficar colado nem Bolsonaro, ele não trouxe a polarização de Lula e Bolsonaro na disputa do governo de Minas. E ele sabia que boa parte do eleitorado do Bolsonaro continuaria votando nele por ser alternativo a Calil, que tinha abraçado Lula. E ele soube também, e isso foi uma boa tática de campanha, o Zema soube explorar o fato do Lula ser PT. E o PT do ex-governador Fernando Pimentel deixou uma marca muito ruim de lembranças para o eleitorado e para as prefeituras aqui do estado. Então isso tudo somado explica as dificuldades que o Calil teve. Não funcionou, né? Qual outra estratégia ele teria na manga, né, para poder fazer, enfim. Mas essa realmente não funcionou. Professor, eu vou aproveitar essa deixa. O senhor deu e vou jogar uma pergunta agora para o Lucas, que é o seguinte: durante toda essa campanha, o Romeu Zema, ele bateu no PT de uma forma muito forte, lembrando aí das questões financeiras, o passivo que foi deixado pelo PT nas contas públicas, deixando claro aí, principalmente, a questão
da folha de pagamento dos funcionários públicos que estava atrasada, enfim. E lembrando também processos que foram deixados pelo PT como passivo, e isso foi uma estratégia que acabou também dando certo, na opinião do senhor, ou seja, o Calil colado na imagem do Lula, ou seja, trazer um pouco isso de volta aqui para Minas Gerais, sempre com a lembrança do Fernando Pimentel. O que o senhor acha? Eu acho que sim, eu acho que o Romeu Zema ele conseguiu fazer uma coisa interessante, que é tornar a eleição estadual focada no contexto e no passado do Estado, né, se desvinculando um pouco das questões mais gerais no âmbito federal. Né? Isso anulou um pouco a postura do Calil durante as eleições. Né? Então, apostar nessa lembrança recente, né, dos atrasos de pagamento, de todas as dificuldades, e mesmo até impopularidade, inclusive do próprio governo federal da época da Dilma, trouxe, né, um eleitorado que não quer mais votar no PT, mas também não estava muito satisfeito com o governo Bolsonaro. E, assim, não teve problemas aí em se identificar com o governador Zema, né, e votar nele. Então, ele conseguiu, de alguma forma, se blindar, né, de possíveis questões que a gente está vendo aí na eleição federal e focar em questões estaduais. E ali ele leva vantagem porque ele é o governador, ele tem, né, coisas a apresentar que apelam a um maior conjunto de pessoas do que um prefeito de capital, que teve também os seus problemas aí, né? Belo Horizonte teve os seus problemas durante a pandemia, e o contexto da pandemia, uma vez passado, né, talvez não tenha beneficiado tanto Alexandre Calil, e, nesse sentido, focar nas questões estaduais, no passado, especificamente, facilitou para o Romeu Zema. Agora, tem uma coisa, né, sem querer, vou jogar uma outra bola aqui para você, que é o seguinte: a gente está com o resultado da eleição presidencial ainda indefinido, mas uma coisa já é fato, né? Ou melhor, o resultado está indefinido e há uma grande possibilidade da gente ter aí, para o segundo turno, o Lula e o Bolsonaro. Colocando aí o Zema como já um vencedor aqui em Minas Gerais, a gente vai ter uma situação que é o seguinte, né? Se o Lula vence, isso acaba, de uma certa forma, sendo, entre aspas, um problema aqui para Minas Gerais. Como é que a gente vai pensar nisso no futuro, sempre como hipóteses? Porque o resultado da eleição ainda não está confirmado. O resultado da eleição presidencial está ainda indefinido. Inclusive, assim, é mais provável, pelo que as pesquisas indicavam, haver um segundo turno. A marcha da apuração está mais ou menos confirmando isso. Porém, como ainda tem um quadro aí de apuração em alguns estados, pode ser que alguma surpresa venha acontecer. Né? No começo da apuração, o Bolsonaro estava na frente do Lula, agora o Lula parece estar na frente do Bolsonaro. Pode ser que alguma surpresa aconteça, mas tudo indica que deve haver um segundo turno. E haver um segundo turno, caso o Lula chegue a vencer, Zema vai ter uma maior dificuldade de relacionamento, sim, com o governo federal, porque provavelmente Lula vai tentar reconstruir o PT aqui em Minas. Né? Ele vai investir na oposição, ele vai investir em condições para que Minas tenha, o PT de Minas consiga se reforçar, tendo em vista esse problema que ele teve no passado. Por outro lado, o que o Zema pode tentar esperar é que provavelmente o Congresso Nacional vai ser um Congresso um pouco mais hostil a Lula. E aí, um governador da importância de Minas, mais amigável com a administração federal, pode ajudar o Lula nesse sentido. Então, assim, vai depender muitas habilidades de cada lado de negociar, porque Minas tem uma situação financeira muito frágil. Bolsonaro ajudou muito o Zema, né, no sentido da cobrança, né, de dívidas,
que é algo que Minas tem junto com a União. Então, ou o Zema faça uma jogada com outros estados para renegociar essas dívidas, ou ele vai ter uma certa dificuldade. Caso o Bolsonaro vença, aí é um outro mundo, né? O Zema já tem um histórico de relacionamento com o Bolsonaro. Assim, Lucas, como é que você imagina aí, como é que você desenha esse cenário no futuro, né, com as duas possibilidades, seja com o presidente Bolsonaro vencendo, seja com o candidato Lula vencendo? Como é que fica Minas nesse cenário? Minas com uma dívida muito grande, Minas precisando de fazer obras que são importantes, que não foram feitas. Como é que você acha que Minas Gerais fica nesse cenário e o trabalho que o governador vai precisar de fazer para costurar essas alianças, especialmente com o governo federal, para não deixar Minas, de uma certa forma, entre aspas, aí, isolada? Eu acho que ganhando o Lula, a situação do Zema realmente vai ficar muito difícil. Eu acho que realmente o PT vai tentar se reconstruir, como falou o professor Adriano, e eu acho que vai usar essa questão da dívida como uma espécie de arma política para fragilizar o governo Zema, né, e assim tornar as críticas que a oposição vai fazer mais palpáveis e reais, né, inclusive talvez comprometendo aí a estabilidade financeira do Estado e voltando à situação anterior de atrasos nos pagamentos, né? E isso tem um efeito cascata. Apesar que a base, né, no Legislativo Federal, com eleições de senadores, deputados, né, próximos a Bolsonaro, e a tendência cada vez crescente do legislativo ter maior controle sobre a elaboração do orçamento, possa minimizar esse efeito da atuação do governo federal contra, né, o governo de Minas, num eventual cenário Lula e Zema. No caso de um cenário Bolsonaro e Zema, aí eu acho que vai haver uma maior conexão, né, entre os dois, e até eu me arrisco a dizer que num eventual segundo turno, talvez o Zema vai apoiar aí Bolsonaro, até para garantir um melhor relacionamento, e aí eu acho que há uma chance, né, de ser um bom governo, poder aí formar algumas alianças e talvez mudar o cenário eleitoral daqui a 4 anos, quando a gente for na disputa federal. Aí pode haver até uma possibilidade de Zema se lançar candidato a presidente. Muito obrigada aos professores Adriano Cerqueira, professor Lucas, que nos ajudaram aqui, cientistas políticos, fizeram análises importantes para a gente poder entender esse cenário ainda indefinido nas eleições, principalmente a presidencial, já um cenário mais definido aqui em Minas Gerais. Muito obrigada aos senhores por nos ajudarem, por analisarem. Nós possamos nos encontrar aqui em breve já com cenários mais definidos. Obrigado. E a gente volta daqui a pouco com mais análise política sobre esse dia de eleições aqui em Minas Gerais.